Olá, papai e mamãe, de volta para a gente continuar conversando sobre esse tema que com certeza é de interesse comum. TDAH. E hoje, sabe o que a gente vai conversar? Sobre as dificuldades que eles enfrentam na escola. Você conhece alguma criança que ouve os pais reclamarem que foram chamados na escola porque a criança não para sentada na cadeira? Porque a criança está no meio da aula lá, a criança levanta a mão e quer fazer uma pergunta, aí pergunta, a aula de geografia, a criança pergunta sobre que horas é o recreio, o que vai ter de lanche hoje? A maior parte dos pais se preocupam muito e, na verdade, acontece muito dos pais serem alertados sobre a possibilidade do filho ter esse transtorno justamente nesse ambiente escolar, porque é exigido deles um certo tipo de comportamento e resposta que, por conta do transtorno, eles têm um pouco de dificuldade. É importante a gente salientar que não há comprometimento intelectual da criança que tem TDAH. Existe uma tendência à dispersão. Então, muitas vezes, os pais ficam achando, meu filho tem um comprometimento na inteligência. Não, às vezes é essa questão que ainda não está regulada e por não haver uma regulação nessa parte, existe um comprometimento no resultado da criança acadêmico. Mas não quer dizer que a criança tem algum problema. Meu filho é burro. Não é burro, não. Inteligentíssimo. Porém, ele tem um potencial grandioso que precisa ser administrado da melhor maneira para que ele consiga ter bons resultados. Agora, é importante você considerar que existem casos de TDAH com comorbidades. O que é isso? A criança apresenta, sim, além do TDAH, um comprometimento na aprendizagem. Então, é importante, mais uma vez, vamos salientar essa relevância, de você ter uma avaliação de um profissional especializado na área para ajudar você a desenhar o perfil do seu filho para que ele tenha atenção dirigida dentro da sua necessidade. Vou contar um caso da mama. Meu filho mais novo, gente, pensa numa pessoa que não consegue ficar parado. Sentava na cadeira, a professora uma vez me chamou, aquela chamada de professora na escola que a gente já começa, aquela taquicardia, que meu filho aprontou. Mãe, você precisa conversar com o Ian, porque o Ian não consegue ficar parado. Normalmente, ele acaba a tarefa correndo e ele já quer ficar logo em pé. Ou quando eu falo para ele ficar sentado, ele fica se mexendo na cadeira o tempo todo e aí ele tira a atenção das outras crianças. Ele faz umas perguntas aleatórias nos momentos que assim não tem nada a ver. Todo o perfil, tá todo desenhadinho aqui. Então, eu procurei uma profissional da área, falei, pode me dizer, gosto muito desse assunto, já tinha lido bastante, falei, eu tô trazendo aqui, mas você pode me falar, tá? Já sei, tá todo o perfil aqui, tá descritinho do fio do cabelo à ponta do pé que existe essa questão. Agora vamos descobrir o grau pra gente poder lidar com ele da melhor maneira. Então, muitas vezes os pais ficam sobressaltados, preocupados, porque há esse tipo de observância do ambiente escolar, do comportamento da criança, do pouco desempenho dela, e aí a gente precisa ter esse entendimento de que é normal a esse quadro, mas a gente precisa aprender a conduzir a criança de uma melhor maneira. Como é que você fez, mama? Eu estabeleci para ele, como foi falado no programa anterior, metas atingíveis. Então eu falei, meu filho, você precisa aprender a se organizar no seu espaço. O ambiente da sala não é um ambiente para você ficar levantando e ficando na hora que você quer, do jeito que você quer. Não é assim que funciona. Conscientizando que ele precisava prestar atenção nisso, porque era uma coisa tão inerente a ele que ele não prestava atenção que isso estava acontecendo. Então não é um comportamento bacana, você precisa se orientar de maneira diferente. Meu filho, por que você está com pressa para acabar, fazer tão rápido? Você faz tão bem, podia fazer melhor ainda. Então, eu fui orientando dentro do ambiente familiar coisas que poderiam ajudá-lo no ambiente escolar. E a gente percebeu algumas mudanças significativas, porque eu comecei a ajudá-lo a compreender que ele tinha essas questões e que ele precisava ter uma atenção redobrada sobre esses comportamentos para que ele não se tornasse uma pessoa que causa problema para os outros amigos, Porque a professora falava, ele é tão assim, espalhado, que tem hora que ele dispersa a classe toda, porque ele acabou a atividade e ele quer conversar com os amigos, ele quer
fazer outras coisas. Então a gente precisa, né, entender o quadro para a gente poder ajudar. Então não se desespere, papai e mamãe, apenas procure entender o caso do seu filho para melhor assisti-lo dentro da sua necessidade. E aí você que está com filho na fase escolar, vou dar para você algumas dicas que a gente pensou aqui para te dar recursos para atravessar por essa fase tão importante, né, na vida do nosso filho, que ele vai ter que passar por ela, mas de uma forma mais leve, mais tranquila. Primeira dica é você compreender, tentar trabalhar com a escola para encontrar a melhor maneira de desenvolver o seu filho nessa parte, né, nessa área de aprendizagem. Outra coisa é manter um bom diálogo com os professores, né, ter essa abertura para ter essa troca e recebendo deles informações, você passando para eles informações, para que juntos vocês consigam ajudar melhor o seu filho no andamento durante esse tempo. Se necessário for, é importante você tomar ciência ou se aprofundar mais para descobrir se há alguma dificuldade de aprendizado. Porque se houver, existem recursos que você pode ter ou terapias que você pode propor que vão ajudá-lo a se desenvolver nisso que pode ser, porventura, uma dificuldade. E aí, ó, dica da profissional, terapeuta ocupacional que lida com essa área, me deu uma dica muito boa que eu vou dar para você. É importante você prestar atenção na qualidade mais do que na quantidade. É óbvio que o sistema escolar muitas vezes ele entende que a repetição vai consolidar um entendimento, né? Mas para as crianças com esse perfil, é bacana a gente propor menos e esperar mais qualidade. Então ela deu até uma dica bacana que ao invés de dar uma folha cheia de exercícios, bota 2 exercícios numa folha por vez, porque a criança tem aquela sensação de conclusão, de conquista, né? Eu tô conseguindo executar a tarefa que me foi dada. E ela fica até mais animada para continuar a se propor a fazer as próximas tarefas. Então, se a gente consegue limpar aquilo que visualmente está sendo proposto para eles, então ao invés de uma folha cheia, a gente propõe 2 exercícios, a gente ajuda eles a conseguirem direcionar o foco. É diferente se a gente trouxer uma folha cheia de atividades. Para eles vai ser mais difícil trazer um foco direcionado. Então você vai construindo um perfil de trabalho que ele vai ter condições de concluir. E isso é muito satisfatório e estimulador, porque muitas crianças com esse quadro, eles se tornam frustrados, porque eles não se sentem capazes, que eles não têm a competência que os outros têm de pegar uma folha e terminar. E aí você vai mostrar para ele que não é uma questão de não ter a competência para concluir, é que você vai concluir diferente, né? Você vai, ao invés de pegar uma folha com 10 exercícios, você vai pegar 5 folhas com 2 e vai fazer 2 de cada vez, uma folha de cada vez. E isso vai ajudá-lo a se organizar, ter condições de concluir e ficar estimulado para continuar a terminar todas as atividades que forem propostas para ele. Agora eu quero chamar a atenção para uma questão que muitas vezes acontece. Pais de crianças com déficit de atenção costumam perder a paciência com a criança, porque muitas vezes o comportamento deles comunica que eles estão desinteressados, que eles não estão prestando atenção, né? Essa coisa deles conseguirem se distrair, perder o foco com muita facilidade, faz com que seja transmitida essa mensagem de que eu tô aqui explicando há 1 hora e agora você me pergunta um negócio que não tem nada a ver, né? Onde é que você tá com a cabeça? Esse tipo de intervenção negativa e muitas vezes agressiva, ele não tem um resultado bacana. Normalmente vai gerar uma repulsa da criança para aquele ambiente, porque são crianças que tendem a se sentir culpadas. Eles percebem que as coisas não estão sendo concluídas, eles começam a achar que é culpa deles. E o nosso papel como pai e mãe nessa dinâmica é justamente mostrar para eles que eles têm a competência, que existe o potencial, mas que eles precisam encontrar um outro caminho para chegar
mesmo resultado. Então imagina se você começar a mostrar para ele, você não presta atenção, tô falando com você de um negócio, você fala de outro, perdi paciência, tá maluco, né? Começa a ter esse tipo de retorno, essa criança vai começar a se frustrar sucessivamente e ao invés de se desenvolver, ela vai começar a se retrair. E aí a sua intenção de que seu filho se desenvolva vai ser frustrada. Aí quem vai ficar frustrado aí vai ser a dupla, vai ser o filho por não concluir e você por não ver o êxito dele naquilo que ele poderia ter êxito se a sua aproximação fosse diferente. Então fico alerta, cuidado pai e mãe, não perca, ajude o seu filho. Então eu faço o que, Mamaline, quando meu filho ficar disperso? Ajuda ele a voltar para onde ele precisa voltar, sem trazer uma intervenção agressiva, para que você não tenha um resultado desagradável, porque eu sei que essa não é a sua intenção. E aí eu quero tocar num ponto muito delicado para a gente encerrar. As crianças que têm déficit de atenção, elas são hiperestimuladas com os eletrônicos. Você pensa que a criança já tem a mente hiperativa, acelerada, e aí você está propondo para ela, alimentando essa agitação. É como se o eletrônico fosse ser um combustível para que esse carro que já está andando a 300 por hora receba um combustível aditivado e ele vá a 500 por hora. Então, se ele já tinha uma questão de comprometimento de foco, ele vai ter uma questão maior ainda. Por quê? Porque ele está sendo hiperestimulado. Então, os eletrônicos, eles têm essa função de hiperestimulação. Então, cuidado, o ambiente familiar precisa abraçar essa resolução para que se chegue a um melhor resultado no cuidado, né, no desempenho dessa criança. E às vezes a escola usa, né, os dispositivos eletrônicos, então não tem como tirar, porque na escola os deveres são encaminhados por e-mail. Eles têm que mandar os trabalhos por e-mail. Tudo bem. Vai ser uma utilização do eletrônico direcionada, mas não o uso desordenado. A criança gosta de ficar jogando. Pensa aqui comigo, ela vai ficar jogando, ela tá hiperestimulando a cabecinha dela. Você não quer isso, você quer que ela aprenda a regular a velocidade com que a mente dela funciona. Então é importante que você tenha esse cuidado para que você não acabe entregando para o seu filho algo que vai atrapalhá-lo ao invés de ajudá-lo. Então, o mínimo possível, evitar a exposição a eletrônicos antes de dormir. Por quê? Porque ele vai com a cabeça mais regulada, mais tranquila para aquele ambiente em que ele já vai ser estimulado e que ele vai ter que se observar para conseguir dar os resultados que ele precisa. Então, por mais, eu acho que polêmico que seja hoje em dia, né, a gente propor isso, é uma das observações mais comuns de todos os profissionais dessa área. E eu não poderia deixar de mencioná-la aqui. Então, cuidado para que o seu filho não seja hiperestimulado no momento que a gente quer ajudá-lo a desacelerar. Quero encerrar te botando um gostinho de quero mais e dizer que na semana que vem a gente vai conversar sobre essas crianças e o perfil relacional delas. O ambiente familiar dentro de casa, vamos conversar sobre essas questões e um pouquinho mais para que você possa ser arregimentado de todas as informações possíveis para te ajudar nessa jornada incrível que é ser pai e mãe.